Mais um semestre que acaba, outro que se reinicia, e eu pergunto, como é que nós, professores, estamos para iniciar mais um período letivo nas escolas em que trabalhamos? Eu sou o professor Sérgio Paixão, sou professor há 25 anos, palestrante, escritor, e hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouco de uma discussão que eu tenho levado para inúmeros professores nas oportunidades que tenho de conversa com eles nas escolas. Dois pontos têm chamado muito a minha atenção e hoje é motivo de diálogo com vocês aqui. O primeiro deles, me parece que nós estamos desmotivados, cansados, sem criatividade, sem vontade de fazer tudo aquilo que há pouquíssimo tempo atrás, lá estávamos nós, juntos com outros professores, dentro da escola, todos de mãos dadas, fazendo o que tínhamos que fazer. O que será que aconteceu com essa criatividade toda, com essa motivação que tínhamos, com essa alegria que tínhamos de sermos professores? Eu tenho uma experiência pessoal, muito pessoal, que me faz pensar um pouco sobre isso. Veja só, quantas coisas há 5, 10 anos atrás, cada um de nós tínhamos que elaborar para termos as nossas aulas, fazermos os nossos projetos, os nossos trabalhos na escola, e isso demandava criatividade. Tesoura na mão, papel colorido, organização, recorte, e lá estávamos nós no final de semana organizando tudo isso para iniciar mais uma semana cheia de coisa bonita na sala de aula onde nós estávamos trabalhando. Hoje, com a tecnologia, e que bom que a temos, nós temos algo muito pronto, muito rápido para todos nós. Se eu penso em um projeto e não tenho muita ideia, em pouquíssimo tempo a inteligência artificial ou qualquer recurso da tecnologia me propõe algo pronto. Basta eu clicar, falar ou pedir para que a tecnologia ou a inteligência artificial, que é uma extensão dela, traga para nós algo pronto. Nós não estamos mais criando, não estamos mais buscando, estamos apenas clicando e lá estamos nós com a atividade pronta em nossas mãos. E isso, sem que a gente leve em consideração, sem que a gente pense nisso, tem causado um problema muito grande em outro ponto tão importante quanto esse que deve ser considerado agora: o convívio diário entre colegas da escola. E aqui eu falo não só com professores, mas também com os gestores, com o pessoal da equipe da limpeza, com todos aqueles que fazem parte da educação das escolas, seja escola pública, seja escola particular. A ausência dessa motivação, dessa vontade de criar, desse desejo de fazer algo diferente, a partir de uma ideia, a partir das nossas próprias mãos, tem deixado cada um de nós distante um do outro. E é natural que a nossa convivência esteja cada dia pior. Eu tenho recebido muitos convites e conversado com muitas pessoas que estão na gestão das escolas, que às vezes me ligam, me mandam uma mensagem de WhatsApp ou até mesmo conversando pessoalmente, me relatam das inúmeras dificuldades que as pessoas estão tendo no convívio diário dentro da escola. Professor que não consegue mais trabalhar com o colega, uma pessoa dos serviços gerais que já tendo atrito com outra, e esses tipos de relacionamentos só trazem um grande problema para cada um de nós. Nós deixamos de contribuir para a construção de um clima agradável dentro da escola que somente tem a trazer benefícios, seja para nós, mas principalmente para os nossos alunos. Não existe nenhum tipo de aprendizagem se nós não tivermos bons sentimentos e emoções dentro da escola ou em qualquer outro lugar que nós estejamos presentes. Quando nós deixamos de contribuir com aquilo que a escola tem a oferecer, que é ciência, aprendizagem, conteúdos, convivência, saúde mental, nós estamos prejudicando o ambiente da escola. Veja, quando eu coloco essa nossa reflexão, esse nosso pensamento há 5, 10 anos atrás, e eu me recordo da grande quantidade de pessoas que se envolviam com movimentos do tipo festa junina, Dia das Mães, Natal ou qualquer outro movimento, e que hoje a gente tem ouvido e visto dos professores uma recusa a esse tipo de ação, isso só me faz pensar que nós precisamos dar passos para trás, considerando todas as tecnologias,
todos os avanços, tudo aquilo que nós temos de atualizado, mas pensar, nós precisamos resgatar esses valores. Certa vez eu ouvi uma reflexão muito importante de um autor que dizia que valor nada mais é do que aquilo que nós valorizamos. E aqui fica uma reflexão. O que nós estamos valorizando dentro do espaço, do ambiente escolar que nós trabalhamos? Talvez esses passos atrás que eu estou convidando cada um de nós aqui a ter, a começar por mim, seja a ideia de novamente olhar para o nosso colega de trabalho, olhar para a gestão, que pode ser que amanhã nós estejamos na gestão ou já estivemos nesse lugar um dia, e contribuir, olhar para essas pessoas e dizer o que eu posso fazer a mais para que a escola tenha bons ou melhores resultados. Talvez, no meio dessas facilidades todas, de estar encontrando, como eu disse há pouco, tudo pronto, sem a minha preocupação, sem a minha reflexão, sem o meu pensar, sem a minha criatividade, nós também estamos dando lado para o excesso de críticas. Estamos criticando tudo. Qualquer inovação que chegue até a escola, a partir dos nossos gestores, a partir do nosso material didático, a partir daquilo que os documentos oficiais têm trazido para que a gente trabalhe, nós temos uma ação inicial. Nós recusamos, ao invés de experimentar. Ao invés de entender que talvez colocando a nossa mão, a nossa ação nessa prática, nós podemos, com toda certeza, fazer algo significativo para o nosso bem-estar dentro da escola e, naturalmente, para o resultado que nós tanto esperamos na aprendizagem das crianças. Isso é afetividade. Eu tenho usado muito esse termo ultimamente. A afetividade vai além do que simplesmente usar palavras de carinho, abraçar os nossos alunos ou deixar no final da tarde ou no final do período de aula uma mensagem bonita, significativa. A afetividade é afetar. Por isso que sempre tenho utilizado a palavra afetividade ao lado da palavra afetação. Como é que nós temos afetado o nosso colega de trabalho? Como temos afetado a vida escolar e o resultado na aprendizagem das nossas crianças? Como eu, professor, diretor, coordenador pedagógico ou trabalhador que coopera com o resultado da escola na limpeza, no transporte, na manutenção, como eu tenho afetado a vida daquelas pessoas que têm convivido comigo no dia a dia do meu trabalho na escola. Talvez pela correria do dia a dia, e que eu considero muito significativo e justo a gente pensar aqui agora, pelo excesso de coisas que nós não temos levado em consideração que nós deixamos marcas, afetos, afetações na vida das pessoas que passam por nós. Quanta lembrança cada um de nós aqui tem do professor que nós tivemos quando éramos crianças. Quantas marcas positivas, afetos, temos carregado ainda hoje desses professores que um dia passaram pela nossa vida. Afetos esses que são marcados também por alguns momentos negativos. As broncas, as puxadas de orelha, as notas baixas numa avaliação, numa atividade que fizemos. E aí, eu retomo a nossa discussão para pensar, até quando nós, educadores, vamos dar continuidade a tudo aquilo que fizeram conosco quando nós éramos crianças? Eu gosto sempre de trazer na reflexão que nós temos um autor muito bacana chamado Maurice Tardif, um canadense especial que trabalhou muito tempo buscando entender a nossa profissão de educadores, que ele sempre justifica em seus materiais teóricos que nós somos frutos e trabalhamos como resultado de tudo aquilo que os nossos professores fizeram conosco lá na infância. Olha que reflexão interessante. Talvez a gente tenha tido na nossa passagem pela universidade ou na pós-graduação um professor excelente, aquele que marcou a nossa vida, deu uma aula bacana, nos ensinou metodologias, nos deu práticas que hoje nós até esquecemos, porque a quantidade de tempo que ele passou ao nosso lado foi muito pouco. Se tivermos sorte, talvez 4 anos na universidade. Mas os nossos professores da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio,
ficaram conosco, no mínimo, 12 anos nos ensinando o que era ser professor. Isso justifica muito a forma como nós lidamos com os nossos conteúdos, por exemplo. Como nós lidamos com a bronca, a altura de voz que nós falamos, a forma como nós avaliamos os nossos alunos. E por que não pensar na maneira como nós lidamos com os nossos colegas de trabalho? Todos nós aqui, enquanto crianças, observávamos muito o relacionamento dos professores que trabalhavam com a gente nos corredores, na sala dos professores ou nos momentos de coletividade. Hoje, passado todo esse tempo e agora, no papel de educadores, nós temos a oportunidade de quebrar ciclos. Fazer uma avaliação diferente, talvez chamar a atenção do aluno com uma linguagem mais assertiva, não violenta, diferente do que fizeram conosco lá atrás. E por que não mudar o clima da escola? O clima da escola nunca será motivo apenas de trabalho e foco do gestor, do secretário de educação, do diretor ou da equipe pedagógica. O clima da escola se muda a partir da minha postura, da minha prática, do meu silêncio, quando muitas vezes pensar que a minha voz, a minha palavra, meu som pode muito mais prejudicar e trazer malefícios do que o contrário. O silêncio é uma linguagem poderosa, uma comunicação que vale muito a pena acontecer dentro da escola. Claro que observando os momentos em que nós realmente devemos falar para que a justiça seja feita. Mas eu venho hoje aqui contribuir com cada um de vocês, professores, meus colegas de trabalho, na ideia de se pensar que nós estamos no momento certo de fazer uma revolução dentro das escolas que nós trabalhamos, para o bem. Se nós estamos focados na inteligência artificial, nas telas, na internet, buscando caminhos, buscando soluções para uma boa aula, para um bom trabalho, talvez seja o momento de pararmos com isso e pensarmos: o que eu, qual a minha prática, qual a minha postura, qual o meu gesto ético e profissional que eu posso utilizar dentro da escola para que a escola tenha um caminho diferente do que nós estamos vendo. Talvez tenhamos entrado na onda, na conversa de que é difícil ser professor, a escola é um lugar ruim de se trabalhar e que talvez a gente tenha dito nesses últimos anos, era melhor trabalhar há 10 anos atrás. E hoje a gente vai pensar com positividade e otimismo. Esse é o melhor momento. O passado já foi. O futuro nós ainda não conhecemos. É melhor que vivamos o presente. E se cada um de nós fizer a nossa tarefa sem fazer a tarefa do outro e sem que permitamos que outra pessoa faça a nossa tarefa por nós, nós vamos ter com toda certeza um semestre, mais um ano letivo, mais anos que virão pela frente de grande sucesso. Crianças aprendendo, professores convivendo bem e uma gestão escolar que tem um grupo de professores unidos, capazes de fazer qualquer tipo de mudança a partir da boa vontade, da criatividade, do otimismo e do sorriso no rosto. É preciso lembrar que nós temos aí um grande caminho e um bom instrumento para fazer a diferença também dentro da escola. Sorrir mais do que reclamar e criticar. Eu desejo que cada um de vocês tenha mais um semestre letivo cheio de boas realizações, de bons convívios, de ótimos amigos, não apenas colegas de trabalho. E que vocês tenham sempre a certeza de que cada um de nós é capaz de fazer a mudança que nós tanto queremos que aconteça dentro da escola. Junto da gestão, nós somos capazes de dar as mãos e falar: essa é a profissão que eu escolhi e que amo ter para sempre na nossa vida. Se você quer mais conteúdos e mais diálogos como esse, eu aproveito desse momento para convidar vocês para conhecer também o meu Instagram, @SérgioVPaixão, ou permanecer aqui no YouTube, nesse espaço em que nós podemos trocar algumas informações. Aqui
podemos conversar de forma virtual, mas eu também posso estar aí na sua escola para a gente conversar e trocar algumas ideias sobre isso. Um semestre abençoado para cada um de nós.